Fala galera, Matheus aqui. O mercado das criptomoedas está mais uma vez temeroso por um novo colapso. Isso porque os grandes bancos responsáveis por integrar a cripto com as nossas contas bancárias tradicionais estão em um momento muito crítico. O maior exemplo disso é o banco Silvergate, que na semana passada pediu mais prazo para conseguir avaliar a extensão real dos prejuízos sofridos ao longo do ano passado. E mais do que isso, avaliar também se é que ele vai conseguir manter o negócio deles viável ou não. Se o banco Silvergate fechar as portas, isso daí seria péssimo para o mercado de criptomoedas, porque criaria repercussões de longo prazo sobre esse mercado. Estamos falando da recém-criada operação Choke Point 2.0, que apesar do nome parecer aí teoria da conspiração, na realidade é um esforço real coordenado entre diversas entidades regulatórias dos Estados Unidos para restringir e regulamentar as relações entre bancos e ativos digitais. Então, vamos entrar em detalhes sobre tudo isso neste vídeo e responder quais os riscos do Bitcoin revisitar os fundos do ano passado. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui falando sobre o banco Silvergate. Para quem não sabe, as corretoras de criptomoedas com as quais nós estamos acostumados a trabalhar, tá, pessoal? Elas não são bancos. Elas não têm o poder de enviar moeda fiduciária para sua conta ou de receber os nossos depósitos sem que haja a presença de um banco como ponte nesse meio do caminho. Mais do que isso, todo e qualquer projeto de criptomoedas alimentado por Venture Capital precisa também de uma conta bancária para se desenvolver, e mesmo se o projeto adotar apenas usar as moedas estáveis para que não corra, ou melhor, não tenha que recorrer a um banco, ainda assim haverá um banco envolvido indiretamente nessa relação, porque toda moeda estável é lastreada em moeda fiduciária, ou melhor, todas as maiores moedas estáveis são, certo? Existem aí as algorítmicas, as feitas através de collateral na própria DeFi, mas as moedas maiores, o USDT, BUSD e o USDC, elas são lastreadas em moedas fiduciárias. Então todas precisam de um banco também para fazer a custódia desses ativos. Então, pessoal, ironicamente hoje nós temos uma situação em que os bancos, eles não só são importantes, mas também são essenciais para o bom funcionamento do mercado de criptomoedas. Sem eles não haveria ponte que possibilitasse a conversão rápida de grandes montantes de dinheiro em cripto e nem de cripto em grandes montantes de dinheiro. Sem os bancos, tudo ficaria restrito à obscuridade e seria como voltar lá para trás no início do Bitcoin, quando era necessário encontrar uma contraparte pessoalmente para conseguir realizar qualquer compra e venda de criptoativos. Diante disso, pessoal, fica fácil de perceber que bancos acabaram se tornando aí também o elo mais delicado de toda a indústria de criptomoedas. Que coisa irônica, não é verdade? Como eles são as instituições mais regulamentadas de todo o mundo, não seria difícil criar restrições que limitem a forma como eles conseguem operar com criptomoedas, o que nos remete ao famigerado banco Silvergate, que nós vamos falar neste vídeo. Sexta-feira passada, pessoal, enquanto nós vivenciávamos um dia maravilhoso para o mercado tradicional, o Bitcoin caía igual uma pedra. Quem acompanha este canal sabe que nós estamos com a Bolsa Americana em um nível must hold, ou pelo menos estávamos neste nível na semana passada. Nível must hold nada mais é do que um suporte crítico que não poderia ser perdido sob pena de quebrar toda a estrutura de recuperação que vem se formando já desde o início do ano. A Bolsa Americana, ela chegou a flertar com a quebra desse suporte na quinta-feira, mas logo na sexta tudo mudou. Os touros vieram para mostrar para os ursos que, apesar dos dados hesitantes da inflação, eles não estão prontos ainda para ceder o controle do mercado de volta para os ursos. Então a bolsa teve uma forte alta, tão forte que fez até o Michael Wilson, um grande urso aí do Morgan Stanley, maneirar no tom dos relatórios desta semana. Mas o Bitcoin, neste mesmo dia, em meio a toda esta bonança, conseguiu despencar 5%, justamente por conta do banco Silvergate, que por sua vez conseguiu despencar ainda mais que o Bitcoin, superou a queda do Bitcoin em nada menos do que 10 vezes. As ações do banco caíram 50% em um único dia. Para quem não conhece a história, o Silvergate, juntamente com outro banco chamado Signature, se tornaram os maiores bancos de criptomoeda do mundo.
fundo, vamos chamá-los, né, assim. Eles não são bancos de criptomoedas, mas são bancos que aderiram às criptomoedas e viabilizaram muitos negócios dentro dessa indústria. Então vamos nos referir a eles aqui como bancos de criptomoedas. Até o início de 2022, eles estavam sendo muito bem sucedidos na sua empreitada, até que em novembro a FTX caiu, levando consigo os dois para o buraco. Ambos sofreram corridas de saque, mas no caso do Silvergate foi um grande feito ele não ter quebrado lá logo junto com a FTX. O banco teve que vender às pressas 8 bilhões em ativos só para conseguir fazer frente aos pedidos de resgate. E a consequência dessa venda apressada de ativos que compunham ali o patrimônio do banco, isso daí gerou um prejuízo tão grande que superou o lucro do banco ao longo dos últimos 10 anos. Então, definitivamente uma situação muito crítica, mas afinal de contas, pessoal, por que isso é tão importante assim? O Silvergate é apenas um de diversos bancos que atendem cripto, então por que isso importa? E aqui, pessoal, nós temos que separar os grandes eventos de capitulação em basicamente duas categorias distintas. De um lado, nós temos o que nós cansamos de ver ao longo de 2022, que é justamente um evento de desalavancagem, que acontece quando um grande player do mercado precisa desesperadamente de liquidez e por isso é obrigado a despejar quantidades gigantescas de um mesmo ativo no mercado de uma só vez. Nós vimos isso acontecer com Luna, vimos depois acontecer com a Celsius e novamente com a FTX no final de 2022. Isso cria grandes movimentos de capitulação porque o mercado simplesmente não consegue absorver uma pressão vendedora tão grande assim sem que haja uma queda relevante nos preços também. Agora, com o Silvergate, o grosso do movimento de desalavancagem ele já aconteceu e é por isso que eu sustento que é uma grande chance de que 16 mil tenha sido realmente o fundo desse bear market, como nós já falamos aí sobre isso extensivamente no último vídeo sobre cripto. Mas ainda assim existe aí um segundo tipo de abalo que pode recair sobre os mercados e talvez nos aproximar novamente dos fundos do ano passado se o Silvergate de fato quebrar. Nós estamos falando, pessoal, das famigeradas regulamentações, que antes nós apenas comentávamos aqui como especulação, mas agora já estão se tornando realidade através de um esforço coordenado das agências reguladoras dos Estados Unidos. Porque uma coisa, pessoal, é falar que uma corretora de criptomoedas quebrou e outra coisa é falar que um banco quebrou por causa de cripto. A corretora, que é uma instituição pouco regulamentada e relativamente nova no sistema, né? Corretoras de criptomoedas são relativamente novas no sistema, isso daí é uma coisa. Mas um banco que é um outro nível de instituição, certo? Uma instituição muito mais regulamentada, então constatar que eles têm o risco de quebrar ao se envolver com ativos digitais certamente chamou a atenção dos órgãos reguladores muito mais do que qualquer outro evento de 2022. E não é à toa que no dia 3 de janeiro, o Fed, juntamente com o FDIC e um órgão chamado OCC, que é um dos órgãos que supervisionam os bancos, eles iniciaram, através desta declaração conjunta que está aparecendo aí na tela para vocês, um movimento para limitar o acesso de bancos a criptomoedas. Neste documento, as três agências citam que consideram inconsistentes com as boas práticas de segurança e solidez do mercado haver bancos armazenando ativos através de redes descentralizadas e consideram altamente preocupante a existência de modelos de negócios concentrados em atividades relacionadas a criptoativos. E o que é mais interessante de tudo isso é que em meros 30 dias desde a divulgação desta carta, na data de 7 de fevereiro, tudo o que foi escrito aqui na forma de uma mera carta de declaração já havia se tornado regra final pelo Fed, conforme mostra, na realidade, este outro documento aqui que está aparecendo agora na tela para vocês. Vejam que estes são documentos oficiais, tá, pessoal? Isso já se tornou realidade, vou deixar o link na descrição para quem quiser saber mais, mas basicamente o que está escrito aqui é que agora, à luz dos eventos de 2022 e em face de diversos pedidos de que estas entidades elas estão recebendo aí de instituições bancárias interessadas em se envolver com criptoativos, diante de tudo isso, eles estão clarificando, olha só os termos que eles utilizam aqui, eles estão clarificando a interpretação de alguns artigos que já regulam as operações bancárias.
E diante desta clarificação, as entidades reguladoras poderão limitar as atividades de bancos no contexto da sua relação com criptoativos, se estas atividades forem consideradas, ou melhor, não forem consideradas seguras e sólidas pelas entidades reguladoras. Uau, quanta coisa, né? Ou seja, pessoal, resumindo, criaram aqui uma condição totalmente subjetiva, totalmente sujeita a interpretações diversas e que está agora sendo colocada como regra institucionalizada. Então, o que isto significa? Bom, quem tem mais de 35 anos deve se lembrar aí que antigamente você poderia chegar com dinheiro no banco e depositar sem problema algum, já hoje isso só vale para quantias pequenas. Por quê? Bom, justamente porque o governo percebeu que fiscalizar todas as pessoas era uma tarefa um tanto assim impossível. Então, para tornar ela menos impossível, ele passou a delegar a tarefa de fiscalizar algumas atividades para as instituições que viabilizam essas atividades. E os bancos serviram aí como luva nessa questão. O governo percebeu que ao tornar os bancos corresponsáveis com atividades indevidas dos seus clientes, ele conseguiria transformar os bancos em uma espécie de fiscal que rastreia de onde e para onde o dinheiro de cada um está indo, criando assim uma espécie de ponto de estrangulamento no sistema que impede determinadas atividades de se proliferarem. Tudo lindo e perfeito, maravilhoso quando se trata de inibir atividades ilícitas, mas não tão interessante assim quando fica claro que meras pressões sobre o setor bancário são suficientes para sufocar alguns segmentos da indústria que não são ilícitos. Nós vimos isso daí acontecer nos Estados Unidos com o que ficou conhecido como Operação Choke Point, ou Operação Ponto de Estrangulamento em português, que começou na época do Obama e foi encerrada só em agosto de 2017. Um dos alvos dessa operação na época foram as casas de crédito consignado, chamadas lá de Payday Loans. Basicamente, o órgão fiscalizador informou aos bancos que esse tipo de operação era considerada muito arriscada. E por isso, os bancos que viabilizassem a criação de contas para casas de crédito consignado não seriam vistos com bons olhos e poderiam sofrer algumas restrições. Então, diante disso, claro que nenhum banco queria assumir esse risco e as casas de crédito consignado nunca prosperaram por lá. Inclusive, acabaram até se tornando uma atividade ilegal em 13 estados nos Estados Unidos. Agora, por que o governo americano considera o consignado uma modalidade de empréstimo tão arriscada assim? Eu sinceramente não sei dizer. Talvez seja por conta do já alto endividamento imobiliário que as famílias têm por lá, ou talvez não haja motivo algum. Mas na realidade isso não importa para nós hoje aqui. O que importa para nós é que a primeira operação Choke Point foi muito bem sucedida. E é por isso que muitos estão apelidando essa nova investida dos reguladores de Operação Choke Point 2.0. De acordo com o autor da newsletter que adotou este termo, estaria havendo agora um esforço coordenado dos reguladores para utilizar os mesmos mecanismos da Operação Choke Point original para, desta vez, barrar a proliferação das criptomoedas no setor bancário. E de fato, existe um padrão, se a gente começar a observar que existe um padrão interessante se repetindo nessa história. No dia 13 de janeiro, por exemplo, as entidades fizeram essa declaração conjunta e logo depois, no dia 9, alguns bancos, como o Metropolitan Commercial Bank, anunciaram o encerramento completo de todas as atividades relacionadas a cripto. O banco Signature também já havia declarado, que estava reduzindo pela metade a sua atuação nesse setor, e as consequências desses movimentos podem ser sentidas hoje no mercado. A Binance, por exemplo, ela utilizava o banco Signature para fazer remessas em dólar para os seus clientes, mas desde 21 de janeiro anunciaram que não mais fariam essas remessas em dólar, a menos que o valor fosse superior a 100 mil dólares. A Binance, inclusive, teve a sua moeda estável extremamente prejudicada nessa história, porque o emissor da moeda dela, que não é a própria Binance, tá, pessoal? Quem emite a moeda estável da Binance é a Paxos, mas a moeda da Binance foi altamente prejudicada, porque os órgãos reguladores, mais especificamente a SEC, ela fechou um cerco sobre a Paxos. Isso porque, de acordo com uma reportagem da Forbes, a Binance supostamente teria transferido 1,8 bilhões de lastro da sua moeda estável para um hedge fund, deixando assim os detentores da moeda
expostos a um risco de insolvência. Essas alegações foram refutadas pela Binance, mas o estrago já tinha sido feito e a moeda estável BUSD, que antes somava mais de 30 bilhões em market cap, já caiu para meros 10 bilhões. E outras corretoras, como a Coinbase, também cederam a pressões para parar de disponibilizar o BUSD em negociação na sua plataforma. Além disso, Circle, Paxos, Bitstamp, Galaxy e novamente aqui a Coinbase, todas elas encerraram ou reduziram significativamente as suas parcerias com o banco Silvergate. Então, pessoal, como nós podemos ver, todas as instituições financeiras são altamente vulneráveis a pressões dos reguladores. Se os reguladores falarem que determinada moeda estável é arriscada, ninguém vai querer mexer com ela. Se eles falarem que determinada instituição é arriscada, também ninguém vai querer operar com essa instituição. E se eles falarem que determinada classe de ativos, como por exemplo cripto, é uma classe arriscada, então fica difícil de imaginar uma realidade onde bancos relevantes estariam dispostos a trabalhar com esses ativos. Agora, pessoal, só para esclarecer, será que eu acredito que nós chegaremos a este extremo onde apenas bancos pequenos e obscuros estarão dispostos a trabalhar com cripto e toda essa indústria se tornaria marginalizada? No momento, eu não gosto de ver esse cenário como provável e tenho a tendência de interpretar tudo isso como um peso temporário que vai sim abafar a valorização desses ativos por mais tempo. Mas, sem dúvida alguma, a quebra do banco Silvergate, se ela realmente acontecer, aí será mais lenha na fogueira do cerco regulatório. E vocês, pessoal, o que vocês pensam sobre isso? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça também de que dia 10 nós teremos dados importantes sobre o mercado de trabalho norte-americano. Dia 14 nós teremos a inflação norte-americana e dia 22 será a próxima reunião do Fed. Então fiquem ligados aí nestas datas também muito importantes para movimentar todos os mercados ao redor do mundo. E até o próximo vídeo.